Imagine se te chamar pelo teu nome gentílico fosse um xingamento. Quer saber um pouquinho mais acerca disso? Vem comigo então. Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Como é bom nós estarmos juntos aqui para estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos para o nosso segundo estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Estamos aqui na primeira carta e hoje nós vamos ler do versículo 2 até o versículo de número 9 do primeiro capítulo. Como eu disse no enunciado, antes de nós lermos aqui o texto, o nome gentílico é o nome que nós somos chamados acerca da nossa cidade de nascimento. Então, nós vamos analisar aqui como as pessoas, principalmente as mulheres de Corinto, quando elas eram chamadas, ou utilizado esse nome, mulheres de Corinto, o significado era um significado já não muito agradável. Chamar uma mulher com a cidadania de Corinto era o mesmo, a equivalência de chamá-la de prostituta. Então, nós vamos entender um pouquinho mais desta igreja, porque Paulo teve tanto investimento em falar acerca das questões de santificação para as suas vidas. Então corre lá, pega o teu caderno, teu lápis, tua caneta, tua Bíblia e vem conosco para nós estudarmos este texto maravilhoso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 2 ao 9. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele vos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui. Vamos orar, amados? Senhor Deus, te damos graças pela vida, te damos graças pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, e agora nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, ministra as nossas vidas, nos dá o pleno entendimento da tua palavra e da tua vontade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós olhamos aqui para este texto e ele tem questões aqui essenciais para a nossa vida. E eu gostaria de iniciar este tempo de estudo fazendo aqui um paralelo entre dificuldades ou áreas em que a igreja de Corinto foi ministrada, e eu gostaria que você em casa fizesse esse exercício comigo acerca desse tema, desta área que Corinto foi ministrada, se isso tem uma equivalência na igreja brasileira atual. Por exemplo, lá no capítulo de número 3, Paulo ele fala um pouquinho acerca da divisão, do tema de divisões. Por exemplo, uns falavam que era de Paulo, outros diziam então que era de Apolo. E eu quero te perguntar, na igreja atual brasileira, isso também acontece? Nós temos tido problemas com divisão, partidarismos, pessoas que se autodenominam de determinado grupo dentro da igreja, ou será que há grupos diferentes dentro da própria comunidade cristã? Segunda questão que Paulo trabalha, por exemplo, lá no capítulo 5 ele fala acerca da sexualidade, e o tema específico aqui é de um rapaz que possuiu a mulher do seu pai. Então, provavelmente aqui no texto, nós vamos estudar a fundo posteriormente, mas era a sua madrasta, Então, um homem tinha seu filho, estava no segundo casamento, não sabemos o porquê, mas esse filho, então,
possui a sua madrasta, né? Tem relações sexuais. Aqui a palavra, quando diz possuir, é no sentido de ter relações sexuais com a sua madrasta. E Paulo então fala acerca desses problemas de sexualidade que estavam acontecendo dentro da caminhada da igreja. Na igreja brasileira atual também acontecem problemas ou escândalos que têm por temática questões de sexualidade? Aí você responde se sim ou se não. E se você tem familiares, talvez você e teu esposo, tua família são cristãos, eu gostaria que em um outro momento vocês também debatessem acerca dessas temáticas. Lá no capítulo 11, Paulo ele fala acerca da temática da comunhão, né? Cada um ele estava tomando a sua ceia na igreja sem esperar os outros irmãos, né? Ou nas refeições ágape que eles comumente celebravam, que eram algumas refeições comunitárias, as pessoas não esperavam uns aos outros ou então comiam demais. Acontece isso nos dias atuais, queridos, essa falta de comunhão ou essa falta de preocupação com os irmãos que estão ali na caminhada? Ou, de uma outra perspectiva, um individualismo exacerbado? Será que isso acontece? A quarta temática que nós podemos notar aqui, que Paulo trabalha no capítulo 14, é a ordem no culto. E ele declara que tudo deve ser feito com ordem e decência. Será que as igrejas atuais, a igreja brasileira, ela tem faltado com ordem e decência no culto? O ambiente cultico tem sido um ambiente de reverência. Eu não estou dizendo aqui que o ambiente de culto tem que ser frio, mórbido, né? Ou gelado, assim, no sentido daquela coisa. Nós temos a nossa característica brasileira, né? A nossa característica latina. Não estou dizendo acerca disso. Podemos ter o nosso culto brasileiro mesmo, segundo a nossa característica. Mas será que a igreja brasileira não tem faltado com reverência, tem faltado ordem e decência no culto, principalmente no que diz respeito ao exercício dos dons espirituais? Outra temática que nós vemos aqui são desvios doutrinários. Ele trabalha, então, por exemplo, lá no capítulo 15, a temática em si. Aqui é que tinham pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas abrangendo de uma maneira geral, será que a igreja brasileira ela tem sofrido atualmente com uma série de desvios doutrinários? E já de antemão, nós vemos que Paulo ele aponta outras questões, mas eu gostaria que você, de maneira didática, elencasse outros problemas que a igreja atual sofre. Por que olhar para problemas e não para virtudes? Em outros momentos nós falamos sobre virtudes e vamos falar hoje também sobre virtudes da igreja de Corinto. Mas eu creio que é muito importante nós sermos realistas acerca de quem nós somos, de como a igreja brasileira está, qual é a real, né, situação, como quando nós vamos fazer uma viagem, nós pegamos o nosso carro então e fazemos uma revisão preventiva. O que é isso? Nós não esperamos nada quebrar para então fazermos uma revisão. Ou não esperamos ter nenhum problema ou ouvir um barulho para que haja uma revisão. Nós simplesmente, de maneira preventiva, olhamos se há algo em potencial erro ou algo que trará um dano potencial futuro. E é nesse sentido que eu gostaria de olhar para Corinto e nós fazermos uma autoanálise. Você analisa de acordo com a comunidade que você faz parte, mas não somente uma análise focada na nossa comunidade atual, aliás, na nossa comunidade que fazemos parte, mas eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura um pouco mais abrangente acerca da igreja brasileira. É claro que nós vamos ter aqui vários setores, a igreja tradicional, a igreja pentecostal, a neopentecostal, as comunidades, então vários nichos da fé cristã que podem ser abordados. Então, eu gostaria que você fizesse essa leitura de acordo com aquilo que você tem entendido de forma madura e segundo também aquilo que nós vamos estudar aqui em Corinto. Então, não faça uma leitura rápida e precipitada, mas inicie hoje e ao decorrer desta carta, eu gostaria que você revisitasse as suas anotações para que nós pudéssemos ter possíveis soluções para erros que nós temos enxergado e vivenciado. E é claro
que você identificando isso na tua comunidade, procure o teu pastor, o teu líder de forma muito tranquila e humilde. Fale acerca desse estudo, você pode até compartilhar com o teu líder este vídeo, para que você possa então estar conversando com ele de maneira saudável, em paz, acerca dos desafios que você tem enxergado, ou que Deus tem despertado da tua vida, segundo este texto. Do versículo 2 até o versículo de número 3, Paulo ele dá um panorama acerca da igreja de Corinto, juntamente com a sua saudação, né? Esse prescrito epistolar de Paulo, né? Essa questão que antecede aqui então esta epístola aos Coríntios. E antes de nós entrarmos, né, justamente no nosso texto, aqui no versículo 2, então já fique atento aí que nós vamos daqui a pouquinho direto no versículo 2. Eu quero retomar a temática que eu trabalhei na nossa introdução. Corinto era a principal cidade da Grécia Antiga, também conhecida como Antiga Acaia, e ela estava ali entre o Mar Egeu e Adriático. Por ser uma cidade portuária, queridos, era um rico centro comercial e também um fluxo das mais variadas pessoas. Como nós conhecemos outras cidades portuárias ou cidades com grande movimento, nós sabemos que há um fluxo enorme de pessoas. E o caso de Corinto era que era uma cidade composta então de gregos, de judeus, de romanos, de orientais, então pessoas das mais variadas estirpes, né? Pessoas de povos distintos, mas também de criações e jeitos distintos. Só para você ter uma ideia, querido, havia um teatro ao ar livre ali em Corinto que era preparado para 20 mil pessoas, né? Os jogos atléticos que eram realizados ali, chamados então de jogos istmicos, né, por causa da região que eles estavam situados, né, ele só perdia para os Jogos Olímpicos da época. Então era o segundo maior evento de toda aquela região. Então imagine isso, querido, uma cidade enorme, as mais variadas pessoas. Um outro ponto turístico que havia nessa cidade muito grande era o templo de Afrodite. A cultura grega tem como uma das deusas ali. E este templo ele contava com a quantidade, pasme, queridos, de 1000 prostitutas cultuais. Esse tema de prostitutas cultuais, ele não é novo. Já no Antigo Testamento você vai ver em várias reformas dos reis que assumiam, né, as contaminações que haviam com outros povos pagãos. Geralmente os povos pagãos eles tinham prostitutos e prostitutas cultuais. Então eram homens e mulheres que faziam ali rituais de fertilidade com relações sexuais ilícitas, coisas barbáries, né? E eles então faziam os seus cultos regada a muita bebida e prostituição. Então eles eram chamados de prostitutos cultuais. E no caso de Corinto tinha o templo então de Afrodite com 1000 prostitutas cultuais. A questão da prostituição, ela era muito perceptível ali em Corinto. Não só por causa dessas 1000 prostitutas cultuais, mas a realidade cultural de Corinto era uma realidade de promiscuidade no que diz respeito a essa questão da sexualidade. Então a condição moral de Corinto era bem complicada. Só para os amados então terem uma ideia, quando eu falei de nome gentílico, então é um nome que é associado à cidade então que nós nascemos. Aqui no caso, quando uma mulher era chamada, por exemplo, mulher coríntia, né, que era de Corinto, significava chamá-la de prostituta, né? Então se alguém chegasse e falasse assim, você está vendo aquela mulher coríntia? Estava dizendo, você está vendo aquela prostituta? Então uma mulher, né, com o nome de Corinto, da cidade de Corinto, era associada à prostituição. O termo grego aqui também, korintiazen, que significa agir como um coríntio, ele também adquiriu o significado de cometer uma fornicação, ou seja, ter relações sexuais antes do matrimônio. Então olha como a condição moral dessa cidade era complicada. A mulher coríntia, prostituta. Korintiazen, que era agir como um coríntio, significava estar em fornicação. Há uma associação severa, queridos, com as pessoas que moravam naquela cidade. Certamente, quando Paulo inicia o ministério ali,
ele deve ter encontrado oposição das pessoas de fora, outros que ouviram. Aqui que Paulo está fazendo em Corinto, que a cidade é uma cidade de prostituição, né? Talvez até a temática, a cidade do pecado, que nós vemos as pessoas associando a cidade norte-americana, a uma cidade norte-americana, fosse também a realidade de Corinto, uma cidade onde abundava o pecado. Mas note, queridos, que são justamente essas pessoas que o Senhor Jesus se sacrificou. Foi por elas também. E Paulo, ele com seu coração cheio de afeto e de amor, ele também investe nessa cidade. Por isso, queridos, você vai começar a entender, Paulo tem tanto trabalho no que diz respeito à educação moral desta igreja. Porque era uma igreja composta de pessoas que tinham a sua vida, ou o seu dia a dia, comumente banhado pela promiscuidade. Eu não posso dizer aqui que todas as pessoas que moravam em Corinto eram pessoas que se prostituíam. Não tem como nós dizermos isso. Mas nós podemos entender que essas pessoas já não estavam tão sensibilizadas a essa questão, ou seja, elas não eram sensíveis mais a isso. Era algo que já era cotidiano. Então, olhar pessoas se prostituindo, ou ver a realidade, ou saber que em determinados lugares, casas, era já um lugar de prostituição, para quem morava em Corinto, era algo normal e algo comum. Então, Paulo ele vai direto ao ponto, à ferida, e começa a ministrar a igreja. Agora, olhando aqui para o versículo 12, vá comigo lá. Paulo ele diz o seguinte, que esta carta é endereçada à igreja de Deus, que está em Corinto. Então é interessante nós notarmos aqui que Paulo ele está afirmando a identidade desse povo. Um povo que alguns eram judeus, outros romanos, outros de outras nacionalidades, um povo que vivia comumente sem ter muito bem definida a sua história, um povo mestiço, misturado. Paulo ele inicia, olha, vocês não são mais aquilo que os outros estão dizendo. Vocês não são mais esse povo apenas misturado, bagunçado, que não tem a sua origem ou que vivem segundo esses costumes todos miscigenados, misturados. Agora vocês são igreja de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso é muito interessante, queridos, porque Paulo afirma a um povo que perdeu a sua identidade, a identidade nova deles, adquirida por intermédio de Cristo Jesus. Vocês são igreja de Deus. Ao mesmo tempo, ele mostra que a igreja não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Pedro, não é de João. A igreja é de Deus. Isso é muito interessante porque nós vemos pessoas que se autodenominam donos da igreja, ou pessoas que não se denominam assim, mas acham que são donos. Ninguém é dono de nada, querido. O Senhor é o dono da igreja. Deus é o dono da igreja. A igreja pertence ao Senhor. Nós somos, como pastores, cuidadores da igreja de Deus. Portanto, nós prestaremos contas ao Senhor daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer com a igreja que pertence a Ele. A igreja não está alienada da sua responsabilidade com este mundo presente, com essa natureza caída. Pelo contrário, Paulo ele evidencia então a identidade, igreja de Deus, mas que está em Corinto. Então nós poderíamos trazer, por exemplo, para a minha realidade, a igreja de Deus que está em Amambai. Estar aqui mostra que nós não estamos desligados da nossa realidade. Isso não significa o estar aqui apenas uma questão de localidade, de espaço físico, que está colocado ali, né? Como uma pessoa que está sentada num lugar, mas a mentalidade dela está em outro. Não. Estar em Corinto significa que tem uma responsabilidade com aquele povo. E Paulo deixa muito bem claro isso aqui no versículo 2 e nós vamos ver também no decorrer desta carta. A terceira questão que ele coloca aqui no verso 2 é: aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Tem algumas questões boas para nós ponderarmos. A primeira expressão que ele coloca na segunda parte que estamos lendo é santificados em Cristo. E essa expressão fala justamente da nossa posição como cristãos
logo a posição dos irmãos ali de Corinto, em Cristo. Somos santificados por intermédio de Cristo. Essa experiência, se é que podemos dizer, disso só é possível quando nós estamos em Cristo Jesus. A expressão santo aqui significa separado para um uso devido, né? Ou seja, colocado uma questão exclusiva, utilizado para uma questão exclusiva. Não pode ser utilizado para questões pagãs ou outras questões. Somos separados para o uso de Deus. O segundo momento, então, de santificados em Cristo, fala então acerca da nossa posição em Cristo. Uma igreja de chamados para ser santos. Isso já diz respeito então ao nosso caráter, ao caráter dos santos. Note que enquanto a primeira premissa fala acerca de onde nós alcançamos em Cristo, a nossa posição, né, de santificação em Cristo. Só podemos ser santificados em Cristo. Chamados para ser santo, fala da nossa condição, do nosso caráter. O nosso caráter que vai ser santificado em Cristo, mas há um projeto, um propósito do Senhor que é a vida de santidade. Nós precisamos nos deixar transformar pelo Espírito Santo de Deus e começar a viver esta realidade, abandonando o pecado que escraviza e vivendo uma vida de santidade que é libertação para as nossas vidas. E o terceiro momento que ele coloca é a igreja de todos os que estão em todo lugar. Ele fala então dá a entender acerca dessa irmandade dos cristãos que estão espalhados por todos os lugares. E é interessante porque ele coloca aqui que são as pessoas que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Senhor deles e nosso. Aqueles que juntamente conosco invocam o nome do Senhor Jesus. Então ele não é exclusivista, mas ele é inclusivista, né? Ele inclui todo tipo de pessoa que invoca o Senhor, que crê no Senhor Jesus. Logo, também o lugar deles de santificação é em Cristo e o seu caráter atesta que eles estão em Cristo. Isso é muito importante. Eu invoco o nome de Cristo, isso aqui, mas vivo uma vida toda torta, né? Então você não está em Cristo. Porque em Cristo é o nosso lugar de santificação. E logo, aquele que está em Cristo tem o seu caráter santificado por Ele. Não estou dizendo que é perfeito, mas é uma questão que depende uma coisa da outra. O nosso caráter ser santificado é sinal de que nós estamos em Cristo Jesus. O verso 3, Paulo então inicia com a saudação mesmo epistolar. Ele diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, queridos, embora essa saudação epistolar ela obedeça a um formato muito comum de cartas gregas e hebraicas, né? Por que é bem comum? Porque os gregos e os judeus eles se saudavam com a graça, que é a expressão charis, aqui no grego, e paz, que é shalom. Eles utilizavam essas duas expressões. Mas o conteúdo aqui ele é cristão. Então ele não faz referência apenas a uma saudação comum, né? Mas é cristão porque Paulo acrescenta então a origem de onde essa graça e essa paz emanam. Então as duas, note aqui no nosso texto, tanto a graça quanto a paz, elas emanam de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas vêm do Pai e do Filho. Produz então vida nas nossas vidas. Ou seja, a graça ela é fonte de toda a bênção de Deus. Então aquele então que experimenta a graça de Deus, ele recebe sobre a sua vida a bênção da paz. Aquele que é participante da graça do Pai e do Filho também vive a realidade de vida encharcada desta paz, dessa estabilidade para a sua história. Sempre dou graças a meu Deus por vocês. Note, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Grife essa expressão. Isto é, em toda palavra, uma questão, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo, outra questão, for confirmado em vocês. Verso 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja
revelado. Todas as bênçãos espirituais recebidas pela igreja de Corinto, segundo Paulo, são advindas da graça de Deus. E ele trabalha então aqui 4 momentos interessantes aqui de elogio à igreja. Talvez o último não é um elogio, mas é uma questão que nos chama a atenção e nós vamos retomar em vários estudos aqui em Corinto, que é a questão dos dons espirituais. Mas vamos lá. Paulo ele diz que essa graça de Deus os presenteou, os enriqueceu na palavra. Isso faz referência, querido, aos cristãos ali de Corinto, que eram dotados de uma capacidade tremenda, queridos, de compartilhar a palavra de Deus. Eles não tinham vergonha em compartilhar, pelo contrário, eles eram muito eloquentes no partilhar desta palavra, sendo instrumentos de evangelização, transformação na vida de outras pessoas. Ou seja, a igreja de Corinto provavelmente tinha um crescimento muito forte. Isso é bem interessante, abrindo um parêntese aqui. Geralmente, pessoas que se convertem de uma vida tanto quanto perturbada ou de uma vida tanto quanto bagunçada no que diz respeito aos princípios éticos e morais, eles têm muito menos vergonha de compartilhar acerca daquilo que Deus transformou a sua vida. São pessoas muito mais efetivas e eloquentes no que diz respeito ao compartilhar da palavra. Em contrapartida, pessoas que já tinham uma vida mais tranquila e comedida, quando têm uma experiência com Cristo, se sentem amedrontadas ou colocam uma série de barreiras no que diz respeito ao compartilhar da palavra. Isso nos mostra, queridos, não só que há uma diversidade, mas nós não devemos nos acomodar nessa constatação, mas olhar para isso e tentar aprender com essa igreja amada de Corinto. Isso é um elogio que Paulo faz. Pela graça de Deus, eles eram ricos na palavra, eles eram abundantes no partilhar da palavra, na evangelização, na proclamação das boas obras. E isso fala conosco. Será que nós temos sido abundantes na palavra, queridos? A mesma graça foi derramada sobre a igreja que você faz parte, sobre a nossa igreja aqui em Amambai. Agora, nós precisamos caminhar nessa dimensão, vencer as barreiras e começarmos a desfrutar desta riqueza na palavra. Paulo continua dizendo que eles eram ricos também no conhecimento. Pessoas que eram capazes de compreender e aprender a palavra de Deus. Agora entenda, queridos, no que se refere ao conhecimento de Deus, que é da igreja, não deve estar presa a gurus espirituais. O próprio Cristo, a palavra de Deus, através dos apóstolos, homens e mulheres que foram utilizados para ministrar na nossa vida, na composição da palavra de Deus, nos mostram que o caminho é livre de acesso ao Pai, o caminho do conhecimento da palavra, de buscarmos ao Senhor. Então, o meu papel como pastor, como orientador, não pode ser visto como um papel de um guru espiritual. Ah, pastor, será que eu posso fazer isso? O senhor me autoriza a fazer isso ou aquilo? No que diz respeito a ministério, sim, porque eu sou responsável direto. Agora, acerca da vida, querido, meu Deus, você é maduro o suficiente ou precisa atingir essa maturidade para fazer as suas escolhas e adquirir este conhecimento da palavra de Deus. Nós passamos o conhecimento, mas a responsabilidade é individual de cada um no relacionamento com o Senhor. E Paulo elenca, olha, vocês são ricos no conhecimento. Ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja que estava caminhando em liberdade no que diz respeito a essa questão. Pessoas que eram sedentas pela palavra de Deus, buscavam a palavra de Deus, compartilhavam a palavra de Deus, viviam em abundância nesta realidade. Terceiro momento, ele fala do testemunho confirmado. Ou seja, as pessoas de Corinto, a mudança na vida delas era real. Não eram pessoas de fogo de palha, que é uma expressão utilizada para pessoas que ficam empolgadas em um evento da igreja e depois isso apaga. Mas era atestado não só por Paulo, mas como pelos outros apóstolos e líderes da igreja cristã da época que conheciam essa realidade, que as pessoas de Corinto tinham sido, sim, transformadas pela palavra de Deus. Isso é necessário porque, como nós vimos, a realidade da cidade de Corinto era uma realidade promíscua. Então as pessoas, quando ouviram da formação de uma igreja, de pessoas que se converteram, era natural ficar com todos os pés atrás, Não só com um pé atrás. Mas será mesmo que foram transformados? Então as pessoas iam ver, analisar. Então quando ele diz que o testemunho era confirmado, ou seja,
as pessoas realmente estavam sendo transformadas pelo poder do Evangelho. São 3 elogios que Paulo faz aqui a esta igreja. E o quarto momento não é um elogio, mas é uma constatação, que ele fala que eles foram então capacitados por meio dos dons espirituais. Paulo coloca aqui no verso 7, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Note que ele constata que a igreja era abundante nos dons, mas ele ainda não faz nenhum elogio acerca disso, até porque era uma igreja muito imatura, que não sabia usar os dons espirituais dados pelo Senhor. No decorrer deste estudo, nós vamos, em alguns momentos, falar especificamente sobre os dons do Espírito, ou a contemporaneidade dos dons do Espírito. Ou seja, os dons ainda são reais, os dons são para hoje. A igreja pode fluir nos dons do Espírito Santo ou é uma conversa do passado? Eu creio já de antemão que sim. Os dons, segundo a palavra de Deus e o próprio apóstolo Paulo, eles são ferramentas para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons do Espírito, eles têm a ver com o corpo de Cristo. Então, cada um dos dons, o objetivo deles é ser uma ferramenta, um auxílio dado pelo Espírito para que a igreja de Cristo se amadureça, cresça, seja edificada. Então, tem a ver com o corpo de Cristo. Mas Corinto, Paulo elenca que ela era, então, uma igreja abundante nos dons, e note que ele não fala de pessoas específicas, né, de partidarismo. Fulano tem uma pessoa que é abundante. Não. De modo geral, a graça de Deus estava sendo derramada ali sobre a igreja, e não sobre indivíduos particulares. Ou seja, não há somente um crente que pode experimentar. Não. A graça de Deus ela é derramada sobre a igreja. E nós, como igreja, podemos então e devemos fluir neste ambiente de comunhão, neste ambiente de vida e de ação do Espírito Santo. Aqui eu quero fazer uma pausa, depois nós vamos para o versículo 8 e 9 para encerrar esta lição. Nós estivemos recentemente trazendo 2 ministrações à igreja sobre uma vida espiritual. Você pode entrar até nas nossas playlists e você vai encontrar ali pregações do reverendo Tiago, né, Vida Espiritual, parte 1 e Vida Espiritual, parte 2, onde eu falo um pouquinho acerca dessas questões. Eu creio, queridos, que nós como igreja precisamos avançar na utilização madura dos dons espirituais. Se, por exemplo, você pegar um cheque de R$10.000 e colocar na mão de um bebê, de 1 ano que seja, o que ele vai fazer com esse cheque? Certamente ele vai rasgar e comer, né? E depois ele vai ser liberado nas fraldas. Ou seja, queridos, os dons do Espírito Santo não são coisas entregues para pessoas imaturas, não devem ser utilizados por pessoas imaturas. Quem vai julgar se é maduro? Não é uma questão de julgamento, queridos. Mas quando uma pessoa imatura, uma criança na fé, recebe um dom, um cheque de R$10.000, ela não sabe o que fazer, ela acaba rasgando esse cheque e jogando fora. Eu tenho visto muitas pessoas frustradas, feridas por pessoas imaturas, utilizando dons espirituais. Se você clamar e pedir, o Espírito ele vai derramar sobre a tua vida. Agora busque com a mesma intensidade a palavra de Deus, para que através dela você seja amadurecido, para que você seja moldado no teu caráter, para que você tenha maturidade suficiente para utilizar esses dons espirituais. Vou te dar mais um exemplo. Meus filhos, por exemplo, eu gosto muito de facas, né? Gosto de cozinhar. Então as minhas facas são extremamente afiadas. E a faca ela é uma ferramenta. Então meu filho me pediu para fazer uma faca para ele, eu fiz uma faquinha de madeira para ele poder brincar que está cozinhando junto com a minha filha, né? Eles brincarem ali de casinha os dois, né? E meu filho falou, pai, essa faca aqui não está afiada. E eu expliquei para ele, filho, na tua idade, o que você pode é essa determinada faca. Porque se você pegasse uma faca afiada, você não sabe usar e acabaria se cortando. Né? Ou que ele pode usar uma faca sem ponta, né? Aquela ponta arredondada, de serrinha, né? Mais simples.
O que isso exemplifica? Que muitas pessoas são feridas por crianças espirituais utilizando ferramentas espirituais. Ferramentas que eram para edificar, para otimizar o crescimento do reino de Deus na igreja, mas que muitas vezes usadas da maneira errada acabam ferindo as pessoas. Agora, não é por isso, queridos, que nós vamos jogar a criança fora junto com a água do banho. Então, a água está suja, então vou jogar o bebê fora. Não. Justamente nós vamos nos banhar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nos ensinar, e aí nós jogamos a sujeira fora, somos lavados pela palavra e continuamos uma caminhada mais límpida, coerente e madura, segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Versículo 8 e 9, Paulo diz assim: Ele, o Senhor, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Acho que Paulo faz eles olharem para o futuro e dizer que a nossa caminhada é uma jornada, é um processo. Hoje vocês já estão num ponto, amanhã estarão melhor do que hoje, depois de amanhã melhor do que amanhã. E nós estaremos nesse processo de santificação até o dia de Cristo, onde ele coloca aqui então que o Senhor vai nos manter firmes, estaremos firmados, alicerçados em Cristo Jesus, mas é Ele que vai nos levar até o ponto, no verso 8, de sermos irrepreensíveis. Quando vai ser isso? No dia do nosso Senhor Jesus Cristo, falando acerca do dia que o Senhor vai, então, buscar a sua igreja. Paulo, ele marca que, olha, nós só vamos atingir a perfeição no dia de Cristo, onde seremos irrepreensíveis. Mas ele mostra de forma que as pessoas entendam que há um processo. Então, eu não vou viver do jeito que eu quero, tá tudo certo. Quando Jesus voltar, tudo vai ser resolvido. Não, eu estou em processo. Eu vou melhorando cada vez mais. De que forma? Lendo a palavra, buscando um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. A glória de Deus, a graça do Senhor vai ministrando a minha vida. Eu vou amadurecendo. O Espírito Santo vai liberando dons espirituais sobre a minha vida. Dons não são joguetes, dons são ferramentas do Espírito Santo. Não serve para você ficar jogando com isso, brincando. São ferramentas para o crescimento da igreja. E à medida que nós crescemos e nos aproximamos mais do Senhor, o Senhor santifica e molda o nosso caráter. Ele termina então falando no verso 9 sobre a fidelidade de Deus. E esse Senhor nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. É a fidelidade de Deus que nos sustenta mediante esse ato de comunhão, essa vivência em comunhão com o Senhor. Por isso a importância, querido, de nós estarmos constantemente vivendo a realidade do Senhor. Lendo a palavra, orando, buscando esta intimidade, esta comunhão com o Senhor Jesus. Porque essa fidelidade de Deus, ela está disponível às nossas vidas. Ele não vai deixar de ser fiel. Ele não vai deixar de nos guardar. Mas quando nós deixamos de ter comunhão com o Senhor, é como se nós virássemos as costas a Ele e disséssemos: nós não queremos vivenciar esta fidelidade que o Senhor tem para nós. Por isso a importância de nós vivermos esta realidade de comunhão e de intimidade com o Senhor Jesus. Muitas vezes, queridos, nós perdemos a noção de que a comunidade de fé, a igreja, ela é composta de pecadores. De cristãos, sim, que experimentaram a regeneração por intermédio de Cristo, mas que são portadores de uma natureza carnal, terrena, caída. Se, entretanto, querido, nós desviarmos um pouco o nosso foco das pessoas que compõem e começarmos a colocar o nosso foco na obra de Deus, sobre a vida destas pessoas pecadoras e limitadas, mas na obra que Deus realizou na vida delas por intermédio de Cristo, note que o nosso conceito muda. A nossa realidade muda. Nós então entendemos o porquê Paulo, ele tem motivos para glorificar a Deus por esta igreja. E sendo assim, quando nós paramos de focar nas pessoas com um olhar de julgamento, paramos de olhar com um olhar de acusação, olhamos então não somente na pessoa como um pecador, mas começamos a olhar na obra que Cristo operou na vida deles. Ou seja, quem eles eram, quem eles são hoje, nós podemos também dar graças a Deus
pela igreja em que nós estamos inseridos. Eu quero te convidar então a fechar os teus olhos e a agradecer a Deus pela igreja que você está inserido e colocar a tua vida diante do Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos pela comunidade de fé que o Senhor nos inseriu, pela obra da cruz, pela salvação, pela transformação, pela regeneração que foi feita nas nossas vidas. Agora nós te pedimos, Espírito Santo, molda as nossas vidas, trabalha o nosso caráter, que possamos ter essa identidade de que somos do Senhor. Não somos a igreja XYZ, mas igreja de Deus, estabelecida na cidade em que nós estamos, não para ficarmos alienados, mas para sermos instrumento de salvação. E que o Senhor possa estar amadurecendo a nossa caminhada, para que possamos ser bons usuários dessas ferramentas espirituais que são os teus dons. Derrama, ó Deus, os teus dons através da graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que como igreja possamos ser edificados, crescermos, sermos trabalhados pelo Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Também ative o sininho com as notificações ali em todas e compartilhe com o máximo de pessoas esta ministração. Também quero te convidar a comentar aí embaixo, né, acerca de outros temas que você gostaria que nós abordássemos ou outros estudos, né, estudos tanto complexos assim acerca de uma carta, de um livro, como também estudos acerca de temas. Então vai sempre escrevendo aí embaixo, querido, nos comentários. Olha, eu gostaria de saber determinado tema, gostaria de saber acerca desta questão, ou de estudar este livro, que daí nós vamos estar nos organizando para as próximas edições do Pão em Casa. Então eu gostaria que você fizesse essa participação junto conosco para nós estarmos crescendo como igreja de Cristo. No mais, querido, que Deus te abençoe e você seja encharcado dessa graça poderosa de Deus sobre nós. Nós oramos e agradecemos ao Senhor pela tua vida, porque nós sabemos que é um projeto de Deus para a nossa história. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus.